obrigado à vida, que me deu tanto. Me deu 2 luzeiros que, quando os abro, distingo perfeito o negro do branco, e no alto céu seu fundo estrelado, e entre multidões, o ser que eu amo. O Senhor mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Bueno, gente, mire e veja com que alegria eu dou a de casa aqui na TVE para começar junto com vocês, a partir de hoje, esse nosso encontro, que agora é um encontro para ver. O nosso Cantos do Sul da Terra na TVE. Eu fui buscar na Violeta Parra e no Guimarães Rosa esse ó de casa, pelo que eles dizem sobre isso de ver. Ela sobre a capacidade de distinguir as coisas, ter um olhar capaz disso, encontrar com esses 2 luzeiros o que nos interessa, o que nos emociona. O rosa, por causa dessa ideia viva de que as pessoas e as coisas estão sempre em movimento, em mutação, ou não foram terminadas, como ele diz. É assim que a gente mira e olha para a cultura, até mesmo para a cultura mais tradicional, nesse nosso pedaço de continente. Como a gente, afinal, vem fazendo há mais de 10 anos na FM Cultura, na beira do nosso fogo, com um olhar em que a gente se reconhece e reconhece o outro. Como é que era aquilo de "e assim nos reconocemos por el lejano mirar"? E procurando, como sempre, ver a essência das coisas. Afinal, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Um formato um pouco diferente, claro, mas aí é sempre bom a gente lembrar o nosso querido Glênio Fagundes. O que mata a sede é a água e não o copo. A ver, então, gente do sul da terra, a ver esse mundo de coisas belas e importantes que a nossa aldeia enorme oferece ao nosso olhar. Duerme, Montevideo, sonha que vivo em ti, viver é maior que a realidade. De um gaúcho a pé e a pelo que a patas a pampa transpassa. Perdei a gana de andarilhar. Tá aí. E que tal? Esses, nada menos do que esses, são os nossos convidados que estreiam conosco o Cantos do Sul da Terra, Vitor Ramil e Clarissa Ferreira. De um gaúcho a pé e a pelo, que a patas a pampa transpassa, herdei a gana de andarilhar. Sorte a nossa, Clarissa Ferreira, que o teu andarilhar, o teu e da Ana, trouxeram vocês aqui para fazer essa estreia junto conosco. Bem-vindas, um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada, é uma honra estar aqui nessa estreia do programa. Desejo vida longa e que seja lindo assim como os programas da rádio, que muito acompanho. Há de ser, obrigado. Prazer também, Ana Machello, aqui conosco. Eu fico imaginando, não sei se é uma fantasia minha, que vocês são uma espécie de Martim Fierro e Sargento Cruz, né? Esse duo inseparável de amigas, como naquele clássico gauchesco, né? Tão importante nessa releitura, nesse repensar do gauchesco. E aí eu penso no gauchismo líquido. Puxa, está fazendo roncha, como dizem os castelhanos, está correndo o mundo essa ideia do gauchismo líquido. E até alguns anos atrás, se alguém falasse nisso, ia pensar, deve ser mate, ou talvez seja canha com butiá, ou aquilo que dizia o Jaime, te lembra? Bebo graxa de picanha com salmoura de sereno. Mas não é isso, né? O que é o gauchismo líquido? Como é que ele nos respinga? Como é que ele nos molha, nos encharca, nos afoga? Por favor, Clarissa, conta essa história. Então, pode ser também tudo isso que tu falou. Bom, o líquido vem de uma referência
ao Bauman, né? E a pensar o gauchismo a partir de uma perspectiva da pós-modernidade. O Gauchismo Líquido surgiu em 2014 como um blog e hoje é uma publicação em livro que foi feita pela editora Coragem, aqui em Porto Alegre, e onde eu trago alguns textos que são frutos da minha pesquisa na etnomusicologia e também da minha vivência na música tradicionalista e nativista, sobre a cultura, né, do Rio Grande do Sul e sobre algumas questões também da história das mulheres, dessas representações acerca do regionalismo aqui gaúcho, e em 18 textos, né, em estilos de crônica. Talvez o que seja diferente aí seja justamente o tradicional, aquela coisa mais sólida, que a gente acha que é mais sólida. Será que então o gauchismo não é tão sólido quanto a gente pensa? Como é que ele entra nisso de líquido? É, bem por aí, eu acho, sim, que vem muito com uma ideia também de um entendimento de tradição, que é muito relacionado com esse gauchismo, de uma coisa estanque, sólida, né? E eu acho que também esse termo do Bauman faz uma alusão também que é poética e metafórica, né? Da gente ver esse gauchismo como algo que está sempre se transformando e que tem outras visões aí que talvez estejam submersas, né? E que precisam vir à tona, outras visões, outros entendimentos e outras reflexões, eu acho também que podem ser, né, abarcadas ao se falar em regionalismo, em pertencimento, em tradição. Pois é, e tem um negócio que é muito bonito, no próprio livro, quando tu falas da Berenice, e não só quando tu falas da Berenice Azambuja, que ao mesmo tempo que a mulher pega o lugar de compositora, de criadora e faz o discurso feminino sobre o gauchismo, também a mulherada está cantando, reinterpretando canções e poesias que são clássicos da outra banda, uma coisa bem viril, bem masculina, que a mulherada recria, transforma e fica muito interessante. As pampianas fazem isso, a turma do Peitaço, tu participando, faz isso. Como é que é essa história? Também tem isso de ir lá buscar na cincha o que os meninos achavam que era deles e nada mais. Né? Eu tenho pensado muito nisso, né? A gente conversa bastante sobre isso também, de como esses textos, esses poemas, a própria linguagem se ressignifica também a partir desses corpos e dessas vozes, né? Como se a gente estivesse não só reproduzindo um discurso, mas reinventando um discurso a partir de uma reapropriação, eu acho mesmo, dessas palavras, desses costumes, dessa lida, né, campeira, muitas vezes. Então, acho que vem num processo de uma ressignificação, eu acho. Desse ponto de vista bem musical, vocês são musicistas, além de estudiosas, de pensadoras. O que tu nos mostraria que nos exemplificaria ou complementaria tudo que tu nos disseste? Então, a gente vai apresentar uma música que foi lançada agora em setembro, que é o primeiro single do meu disco, que está sendo produzido, que se chama Lavaca. É a nossa primeira composição em parceria, que se chama Gauche. E essa composição vem de um pensar assim dentro da temática do disco, ali das criações, né, desse conceito do Lavaca. Eu fiquei pensando muito nessa letra, em que gaúcho era esse que eu estava falando, em que gauchismo é esse que eu estava falando. Eu queria deixar isso claro nesse trabalho. E surgiu essa letra de Gauche, que foi musicada pela Ana, lindamente. E fala sobre esse gaúcho que, na verdade, eu acho que é o gaúcho, quando a gente se remete a esse pensamento de pertencimento, é esse gaúcho livre, é esse gaúcho... o gauche, esse à esquerda, que também muitas vezes é remetido, né, como a origem dessa palavra. É esse gaúcho que não obedece leis, né, e essa letra fala um pouco sobre isso, sobre também nada de água com fronteiras que me dão, né? Então a gente também pensar o que é essa defesa de um território, de uma fronteira, o que é esse bairrismo? Será que é por aí o caminho ou é a gente entender, né, que nós somos todos hermanos e hermanas? Que beleza, vamos ver então. Gauche. De um gaúcho apeia pelo que a patas a pampa transpassa. Herdei a gana de andarilhar.
de acaudilhar. O som do legueiro anuncia a distância. Cada vez mais lejana da estância, que por bradar-se demais herdarei o silêncio. E nada eu lo hago com fronteiras que me dão, além de as trançar como as crinas do zaino e a raiz dos cinamomos, como os galhos do umbu. E nada eu lo hago com beliscos que me dão, além de os fundir como nosso sangue, como a ideia do que somos, como trovar o tabu. E o gaúcho a pé que segue a caminhar, longe atravessa. Herdei desejo de olvidar. Desse laçador franzino sem peleia, contemplando o vazio. Herdei o dom de admirar. Olhos de Guaíba, almas de Rio Uruguai. Um sul transporta em mim, dança com o vento e se vai. Marcas sempre vão ficar, são costuras do tempo. E nada eu lo hago com fronteiras que me dão, além de as trançar como as crinas do zaino e a raiz dos cinamomos, como os galhos do umbu. E nada eu lo hago com beliscos que me dão, além de os fundir como nosso sangue, como a ideia do que somos, como trovar o tabu. Que beleza. Tem de fato uma provocação, né? Essa coisa do, além do bonito, tem essa provocação desse gaúche aí, né? Gaúche, gauche. Isso chega a aparecer escrito, né? Esse formato. Pode vir do gauche, pode vir do esquerdo, mas é muito legal vocês tocarem nesse assunto do fronteiriço. Fronteiriço é o cara que não reconhece as fronteiras ou o que fica na fronteira dizendo isso passa, isso não passa, isso pode, isso não pode. A gente que decide, né? Qual fronteiriço que a gente quer, né? Eu acho que vocês estão decidindo qual é o fronteiriço de vocês, a fronteiriça, né? Muito legal. E aí eu acho que tem essa provocação também com a linguagem neutra aí, que eu trago como se fosse o gaúcho, esse que não é o gaúcho, nem é a gaúcha. Também tem essa brincadeira. E tem uma outra curiosidade também, que esse gaúcho, esse laçador franzino sem peleia,
foi inspirado na estátua do Vasco Prado, daquele concurso que teve para escolher a estátua do laçador, que essa estátua do Vasco Prado, que não foi a escolhida, ela representa um laçador franzino, com características até indígenas, né? Então, é esse gaúcho que a gente está remetendo quando a gente fala nessa construção identitária, né, que a gente sabe que se deu ao longo dos séculos, enfim. E como tantos laçadores que por aí se vêm, né, pela campanha, que não são necessariamente um atlas ou um modelo, enfim. Eu entendo que o sentido é esse. Isso vale para tudo, né? Quer dizer, esses caras são modelares, são muito interessante. E bom, tu tens uma passagem, uma trajetória no próprio tradicionalismo ou no nativismo, não sei como tu chamarias, no festival, que te faz também ter essa inquietude pela história de tudo isso, do movimento também, né? Isso está muito presente no livro, né? Como é que é isso aí? Há quanto tempo tu está nessa estrada aí? Então, eu toquei durante uns 10 anos, assim, direto na música, né, dos CTGs, né, acompanhando musicais de grupo de dança, e nos festivais nativistas, como violinista, assim. E eu comecei, nessa época também eu estava já, né, fazendo a graduação em música, a graduação em história, e eu comecei a levar esses temas para as minhas pesquisas, e depois fiz o mestrado e doutorado, né, na área, e pesquisei os festivais de música nativista. E ali eu acho que foi acho que me deparar com a bibliografia, com a construção toda de conhecimento que teve e que tem, né, sobre esse tema, e que foi os próprios livros, né, do Barbosa Lessa e do Paixão Cortes, e eles também falando sobre como se deu essa construção, e também um dos temas principais, eu acho, da minha pesquisa é entender por que hoje determinados gêneros e ritmos e formas de tocar são considerados gaúchos e outros não, né? E a gente vai ver que isso também se deu muito, pelo menos no âmbito do música nativista, por causa dos festivais e dos regulamentos que foram, né, definindo o que hoje vai se considerar e que vai se legitimar como música gaúcha ou não, né? E tem um discurso de poder, enfim, muitas coisas relacionadas. Sem né? dúvida. E tem uma outra transgressão que é vocês estarem interessadas nesse sul da terra inteiro, nesse continente inteiro, naquilo que os originários chamavam e chamam de Abya-Yala. Vocês não querem fazer Abya-Yala? Vamos pra fazer. nós? Essa é uma composição que surgiu no peitaço da composição regional desse ano, a segunda edição, que é um festival voltado para as mulheres da música regional, né, organizado pelas mulheres, mais de 50 mulheres. E essa foi uma composição que surgiu nesse festival, que Legal. é a Abya-Yala. Bruxa véia e as viadas, as cadelas e as vacas, chinaredo de alpargata, Pachamama, Piaiala, as bruxa véia e as viadas, as cadelas e as vacas, chinaredo de alpargata. Debaixo de uma outra, descendo lençóis de água, artesanas temporais, xilografando placas tectônicas em campos sutis e neutrais.
ancestral, mato lírico, carnaval. Servos bugios festejando entre estrelas de uma aurora boreal. Pachamama, Piayala, as bruxas véia e as viadas, as cadelas e as vacas, chinaredo de alpargata. Pachamama, Piayala, as bruxas véia e as viadas, as cadelas e as vacas, chinaredo de alpargata. Pisadas que planam várzeas, esculpindo a pampa cascos. O que hoje se vê plano, antes eram matagais. Passadas revoluções ecológicas, recuerdo que tá lá atrás. Neolítico ancestral, mato lírico, carnaval. Servos bugios festejando entre estrelas de uma aurora boreal. Neolítico ancestral, mato lírico, carnaval. Servos bugios festejando entre estrelas de uma aurora boreal. Neolítico ancestral, mato lírico, carnaval. Servos bugios festejando entre estrelas de uma aurora boreal. Neolítico ancestral, mato lírico, carnaval. Servos bugios festejando entre estrelas de uma aurora boreal. É coisa da Pátia trazer vocês duas aqui para esse início de caminhada hoje, com esse monte de símbolos que molduram vocês aqui, indígenas, ancestrais, vocês falarem de Abya-Yala dessa forma. Muito obrigado, Clarissa Ferreira, muito obrigado, Ana Machello, por começar essa caminhada junto conosco. Nossa, Bem-vindas nas próximas vezes. Ai, É uma muito felicidade obrigada. estar aqui. Essa música, acho que ela também fala que tem muitas formas de ser gaúcho, né? Que são até hoje, tipo, a luta dos povos indígenas aqui, ela é de agora, ela é dos meios urbanos, nos meios rurais. E até mesmo o ser mulher é muito múltiplo. É isso aí. Muitíssimas graças. A gente vai seguindo a nossa viagem aqui por esse pedacinho de Abya-Yala e com as bênçãos da Pátia. E me disseram que a gente agora assiste a um VT. Vocês querem saber sobre o que é? Eu também. Não sei sobre o que é e vamos ver juntos que VT é esse. Vamos lá. Hola, Demetrio, hermano. Un gusto de haberme enterado que llegas con tu programa Cantos do Sul da Terra a la televisión. Buena aventura para ti y para tu programa. Un abrazo grande desde acá, desde Cerro Colorado, desde Água Escondida. Botos matando a bater casco, debulhando as cascas do feijão na eira. Amigo Demétrio, que grande alegria a notícia do teu programa na nossa querida TVE. O Cantos do Sul da Terra voando cada vez mais alto. Estamos todos em festa. Um forte abraço para ti. Salve, salve, Demétrio, que maravilha de notícia essa de saber que o Cantos vai para a TV. O Cantos é um programa muito inteligente, bacana, que faz uma massagem na nossa memória, na nossa imaginação e faz a gente gostar das coisas que são produzidas aqui na nossa redondeza. Grande trabalho, Demétrio, todo sucesso para ti aí no novo programa. E a gente veio dar os parabéns para o Demétrio Xavier e a TVE pela inclusão do programa Cantos do Sul da Terra na programação. Estamos muito felizes. Parabéns e já somos fãs desse novo programa. Feliz da vida com essa nova versão aí do Cantos do Sul da Terra, programa que eu sou fã desde sempre. Saber que ele agora chega à TVE, que a gente vai poder ver o Demétrio falando com essa capacidade enorme que ele tem de associação, de pesquisar, de trazer sempre de uma forma muito consistente os assuntos que ele vai apresentar para o seu público, é maravilhoso, é maravilhoso. Parabéns, TVE, pela iniciativa,
Parabéns, Demétrio. Vida longa ao Cantos do Sul da Terra. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan querido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Querido Demetrio Xavier, de acá de Montevideo, Uruguay, te mando un saludo enorme. Sé que ese programa de Cantos de Azul de Terra va a estar bien allá arriba con el canto de toda nuestra Latinoamérica. Muchos éxitos. Sé que así será. Abrazo, abrazo enorme. Querido Demétrio, tu já sabes que eu sou fã do Cantos do Sul da Terra e agora estou muito contente em saber que o programa vai estar também na nossa querida TVE. E eu espero que por muitos e muitos anos continue tendo sucesso e trazendo a música dos 4 cantos desse nosso lindo continente para a rádio e a TV pública do nosso estado. Longa vida ao Cantos do Sul da Terra. Eu diria algo como isso não se faz, mas seja como for, obrigado, irmãs, irmãos de estrada antiga, e há de ser assim como o Daniel estava dizendo, como tantos vaticinaram ou pediram que fosse, né? Pediram a Pátia que fosse aí nesses comentários, há de ser assim por causa da valentia, da função, da investidura desta casa. A gente tem este trabalho a fazer e há de ser, sim, um belo trabalho. Muito obrigado. Vamos pedir um intervalinho, porque eu acho que botaram umas raminhas de mata-olho no meu fogão, aqui no meu fogo de chão. Sabe o que o mata-olho faz? Vem uma fumaça nos olhos da gente. A gente faz um pequeno alto e já volta. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Bueno, gente, com esse pedacinho do Manifiesto de Victor Jara, a gente retorna para esse nosso primeiro Cantos do Sul da Terra na TVE. Eu não canto por cantar, eu canto porque a guitarra tem sentido e razão. A gente escolheu esse trechinho, esses versos, porque isso fala um pouco no destino do cantor aqui nesse pedaço de continente, aqui no nosso sul da terra. E eu fico pensando nos nossos cantores que são assim, que cantam com sentido e razão. E também lembrei de um poeta campeiro, de um sábio campeiro, que disse: falam muito no destino, eu até nem sei se acredito. Eu também não sabia se acreditava, mas vou começar a acreditar, porque o destino fez com que a gente abrisse a nossa caminhada de hoje no Cantos do Sul da Terra, na TVE, com a presença do Vitor Ramil aqui conosco. Puxa, muito obrigado, Vitor Ramil, por chegar aqui na beira desse fogo. Pô. Obrigado, digo eu. A gente há tempo se negaceia, tua agenda não é pouca coisa, é difícil a gente combinar, mas para essa estreia aqui, não poderia haver uma condição melhor, né? Eu acho também. Vitor, eu
já te comentei alguma vez isso, tu és um cara da pluma, né? Como se dizia antigamente, tu és um cara do texto, um tremendo músico, sem dúvida que sim, tremendo compositor, mas tu sempre foste um cara do escrever, né? Desde o pecuário, publicando e tal. Mas daqui a pouco tu encontras determinados caras, determinados poetas, determinados escritores que tu diz, opa, né? De alguma maneira dá aquele barato do Milton Nascimento, de certas canções que parecem que fui eu que fiz, sei lá o que é. E eu acabei de citar um aqui com essa frase, João da Cunha Vargas, tem outros. Como é que se dá especificamente esse encontro com o João da Cunha? Um cara campeiro, um cara talvez até então desconhecido, se não fosse em meios específicos, e com o qual tu fizeste um trabalho de uma transcendência enorme, né? Eu conhecia a poesia do João da Cunha Vargas, e lá por 84 eu tinha acabado de gravar A Paixão de Ver, segundo ele próprio, meu segundo disco, e eu morava ali na Rua Mariante, aqui em Porto Alegre, ainda morava aqui, e apareceu o Sebastião Fonseca de Oliveira, um declamador, que eu não conhecia, a gente não se conhecia pessoalmente, e ele bateu lá em casa e foi me levar de presente um LP que ele tinha feito, porque ele declamava poemas de vários poetas aqui do Sul. Um dos poetas era o João da Cunha Vargas. Aí ele achava que os nossos trabalhos tinham graficamente muito a ver, as capas eram parecidas, e foi me levar de presente. Ele saiu lá de casa, eu comecei a olhar os versos e tal, ele estava ali, Gaudério. Foi o primeiro poema do João da Cunha Vargas que eu vi. E imediatamente comecei a cantar, peguei o poema, olhei e comecei. Poncho e laço na garupa, do pingo quebrei o cacho, de um zaino negro gordacho, assim me soltei no pampa, recém apontando a guampa, pelito grosso de guacho. Cantei essa melodia. E aí pensei que aquela música tinha que ser toda ela, daquele jeito, uma coisa meio um canto falado, assim. E que eu já pensei na hora que quando eu gravar isso, eu vou gravar ou só voz ou voz e um contrabaixo, foi o que eu acabei fazendo no Ramilonga. Mas isso é 84, Ramilonga eu fiz em 97, né? Mas a música surgiu ali. Quando eu voltei do Rio de Janeiro, aí eu saí, fui morar no Rio, voltei para Pelotas em 92, por aí, e um amigo me levou de presente o Deixando Pago, que é um livrinho, o único livrinho com poesias do João da Cunha Vargas. E aí, bom, aí deu-se o resto todo. Eu comecei a abrir o livro e fiquei encantado, comecei a musicar. A poesia do João Vargas é muito musical, ele era um declamador, né? Dizem que ele era mais um declamador do que provavelmente um poeta. Mas a poesia dele tem isso, ela é musicalmente muito rica, ela é sonora e foi uma atração irresistível. Saí fazendo uma atrás da outra ali, fiz todo o livro dele. Eu vi uma coisa incrível, todos nós vimos, mas eu não fiquei com isso marcado na memória, que foi uma gurizada num show de recepção aos calouros na Universidade Federal, te escutando quando tu tinha lançado o Ramilonga, e eu pensando, bom, as pessoas completamente embevecidas, assim, maravilhadas. E eu pensando, nenhum desses, não é uma questão de fazer juízo de valor, mas nenhum desses leria ou se interessaria por aquele poema se não fosse essa retomada que tu fazes ali, né? E ali tem um poeta enorme, quer dizer, não é só um campeiro, o cara que, sei lá, o cara do troquei as rédeas de mão e mudei o pala de braço, isso aí dá uma ideia de tempo, de suspiro, de coisa. Impressionante. Ele é genial, né? O filho dele, o Zezo, me disse um tempo depois assim que eles, filhos, a família, eram muito agradecidos a mim, ficavam muito realizados, porque a poesia do pai deles nem era assim tão considerada, vamos dizer assim. Por muita gente o considerava um poeta menor, um autor de quadrinhos, entendeu? O Jaime cita aqui e ali e tal, mas não exatamente, mas não era considerado um poeta, porque normalmente é aquela coisa que o Borges conta, os poetas são os advogados, os médicos das cidades que trabalham o dialeto gauchesco e tal, e o João Vargas era um homem do campo, ali do Alegrete, depois acho que ele viveu até por volta dos 20 anos no campo, depois ele foi para a cidade do Alegrete, e sempre achei que a poesia dele tem muita verdade, assim, sabe? Ele vem contando uma coisa simples e daqui a pouco ele diz de ver que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada. Aí te dá aquela... puxa aquele tapete assim no meio, ele tem uma... ele é profundo, é delicado. E eu, quando comecei a cantar a poesia dele, foi esse tipo de atração que eu tive, né? Que eu acho muito mais fascinante, pelo menos para o universo da canção,
do que, às vezes, uma poesia que é ultra elaborada em termos, até mais sofisticada em termos de rima ou de termos e tal. Mas a dele tem essa força, né? Porque a canção popular, um poema, tu lê um poema, se ele é complexo, tu volta e lê de novo. No mesmo momento volta assim, mas a canção popular, ela está passando, se tu está ouvindo no rádio, ela já foi, tu tem que pegar ela. É A pura oralidade a canção mesmo, quer né? falar, ela quer se comunicar instantaneamente, e o poema está ali. Tu espera, tu pode voltar 1 milhão de vezes a ele. Mas a canção ela tem que se resolver no ato, vamos dizer assim, quando ela acontece. E ele é mestre Então, a nisso, comunicabilidade da poesia dele é muito grande. E aí, claro, quando eu fui botar a musicar, eu também não coloquei na poesia dele uma carga de alguém que pretendesse ser um gaúcho como ele descreve na poesia dele, ou que eu pretendesse seguir os procedimentos da música regionalista ou nativista ou o que fosse. Eu trouxe toda a minha bagagem, que inclui os regionalismos também, né? E aí disso, então, nasceu o Ramilonga e, mais especificamente, a minha colaboração com ele. Uma parceria que se repete em outros trabalhos e que é magnífica. Tu viste que eu te cutuquei 2 vezes com Deixando Pago aqui, né? Sim. Lá na entrada eu falei uma frase, agora há pouco eu falei outra, tu não te animava a fazer ela para nós aí? É muito linda, né? Meio existencialista. Sabe que essa foi a música... Muitas vezes, por exemplo, me aconteceu isso recentemente com o Paulo Leminski, eu musiquei uns 15 poemas do Leminski e foi assim, quase todos em 3 semanas, né? Assim, às vezes 2 ou 3 músicas por dia eu cheguei a fazer. E teve uma delas, a última, que eu entrei numa crise de choro, assim, que eu fiz. E quando eu fiz o Deixando Pago, foi a mesma coisa. Eu terminei de compor e comecei a chorar copiosamente. Assim, tive uma sensação de transcendência, vamos dizer assim, sabe? E eu não tenho... não sou supersticioso, não sou místico, não sou assim, né? Não acredito, né? Que eu até possa nem ter... sei se acredito. Até nem sei se acredito, mas o fato é que eu tive uma sensação de conexão muito forte com ele mesmo, com o João Vargas. Alcei a perna no pingo e saí sem rumo certo. Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço e vi a lua no espaço, clareando todo o rincão. E a trotezito no mar. Fui aumentando a distância, deixar o rancho da infância coberto pela neblina. Nunca pensei que minha sina fosse andar longe do pago e trago na boca o amargo de um doce beijo de China. Sempre gostei da morena, é a minha cor predileta, da carreira em cancha reta, de um truco numa carona, de um churrasco de mamona, na sombra do arvoredo, onde se oculta o segredo, num teclado de cordiona. Cruzo a última cancela do campo pro corredor e sinto um perfume de flor que brotou na primavera. A noite linda que era, banhada pelo luar, tive ganas de chorar ao ver meu rancho tapera. Como é linda a liberdade sobre o lombo do cavalo e ouvir o canto do galo anunciando a madrugada. Dormir na beira da estrada num sono largo e sereno e ver que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada. O pingo tranqueava largo na direção de um bolicho onde se ouvia o cochicho de uma cordiona acordada
dia era linda madrugada. A estrela d'alva saía no rastro das Três Marias, na volta grande da estrada. Era um baile, um casamento, quem sabe algum batizado. Eu não era convidado, mas estava ali de cruzada, bolicho em beira de estrada. Sempre tem um índio vago, cachaça pra tomar um trago, carpeta pra uma carteada. Falam muito no destino, até nem sei se acredito. Eu fui criado solito, mas sempre bem prevenido, índio do queixo torcido, que se amansou na experiência. Eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido. Eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido. É uma maravilha, né? É uma maravilha e como é empapado dessa oralidade que tu estavas falando. Acho que sim, né? O povo diz a noite linda que era, né? Depois vem o poeta, mas o povo já diz isso, né? Ou esse falam muito no Destino, como isso está presente na obra dele. E é interessante a gente pensar que tu também, da mesma maneira, podes encontrar, além do escritor que tu és, como eu falava, tu podes encontrar um outro criador que case perfeitamente com a tua inquietude, com a tua criação, que é o contrário, que é um cara como o Borges, o Jorge Luiz Borges, que considera que o paraíso deve ser uma biblioteca, né? Como é que é lidar com esses dois lados, o cara super da literatura e o cara super da oralidade? Pois é, do Borges eu sempre fui leitor, né? Desde adolescente, assim, sempre gostei, inclusive muito da minha inserção no mundo do gaúcho, dessas coisas todas, vem através dele, assim, entende? Talvez mais até do que provavelmente do fato de eu residir no Rio Grande do Sul, no interior e tudo mais, mas ele desceu luz, vamos dizer, para mim, sobre esse mundo de uma maneira muito importante, assim. Claro que eu já tinha coisas em casa, né? Meu pai, meus irmãos e tudo mais, mas o Borges tinha isso. E quando eu conheci a Milonga para las Seis Cuerdas, que é um livro que ele chama de... Ele chama os poemas de milongas já, e ele na introdução ele diz que aconselha ao leitor que imagine que esses poemas estão sendo ditos, que ele está lendo esses poemas enquanto alguém toca uma guitarra e cantarola alguma coisa e tal. Então eu acho que assim ele quis fazer poesia popular de certa forma, né? E de certa forma ele não conseguiu também, porque eles são perfeitos demais os versos, né? E são extraordinários, assim, são lindíssimos. Não é sobre o gaúcho, ele fala mais do mundo do compadrito, né? Que na verdade é o gaúcho da cidade, do subúrbio, aquele homem que foi do campo para a cidade, que manteve o hábito da faca, do cavalo e outras coisas, né? E também aí é Borges, né? Sabe exatamente ser tocante, ser profundo, né? E impressionante como sabe ser musical também, porque essas milongas deles são maravilhosas musicalmente. Os dois poderiam ser amarrados por várias coisas, talvez, né? Essas coisas são infinitas, são de quem lê, de quem escuta, mas os dois tu tomaste muito pela milonga, né? E justamente no teu trabalho que se consagrou totalmente à milonga, que é o Ramilonga, né? E que fala, enfim, naquelas características que estão lá no manifesto do próprio Ramilonga mesmo, da estética do frio. Né? Eu estava vendo aqui, tu trouxesse um presente aqui, deixa eu mostrar para o pessoal também. Na verdade, tu fizesse um single recente, né? Como é que é? O que é essa história? O que está pintando agora? Esse livrinho, que na verdade é um caderno, né? Ele é um caderno de anotações.
Então, o Demetrio Xavier pode pegar em casa, abrir esse caderno e tem páginas em branco, páginas quadriculadas para ele escrever. Daqui a pouco ele vai se deparar com uma frase do João Vargas, escrita por mim, ou uma frase minha, vaga visão, viajo, por exemplo. Mas também estão aí dentro os rascunhos das letras das músicas, de quando eu escrevi Ramilonga, de quando eu escrevi Indo ao Pampa, todas as minhas erros e acertos, entendeu? Esse texto da capa é o próprio texto da Estética do Frio, depois que está no disco Ramilonga. Vamos dizer, o manifesto do disco, né? Hein? Da coisa da parte gráfica ser semelhante. Aqui tem uma viagem gráfica enorme. As tuas coisas costumam ter, né? Sim. E quando o Sebastião te diz isso, né? Que parecia irmanar um trabalho com o outro pela parte gráfica. Que interessante. E para mim isso aí faz o maior sentido, porque tu vê que ainda estou preso aos formatos físicos, né? Eu fiz esse caderno, porque, enfim, eu gosto de ter um caderno para escrever, eu sei que as pessoas gostam. Então ela deixa o CD em casa, se ela quiser, o CD vem aí dentro, né? Aqui o CD. E ela anda por aí com o seu caderno para escrever coisas e tal. É o que eu esse CD foi remixado, remasterizado, e ainda fiz essa música, que não é que eu tenha feito uma música nova, o Milonga Mango. É uma junção de duas músicas, Milonga e Mango. Né? Mango é um poema do João Vargas que eu musiquei e está no álbum dele, Babe. Mas aí eu coloquei a voz do João da Cunha Vargas, que eu tirei de uma fita cassete, ele falando, criado junto aos arreios, a bolhadeira e o laço. A gente está vendo aí o clipe, né? Cheio de talho e bom braço, velho amigo e companheiro, meu rude traste campeiro que uso enfiado no braço. Que voz, né? Ele tem uma voz linda, a gravação da fita cassete é legal. Esse disco é gravação analógica também, ele tem um som muito legal. Né? Então o que eu fiz? Eu peguei a música Milonga, que originalmente é um poema uruguaio da tradição oral. Digo que siento desvelo, digo que siento aflição. Tirei a minha voz e botei a voz dele falando. Então ficou toda aquela base, o Nico Assunção, André Gomes, aqueles músicos geniais assim tocando. E o João da Cunha, acho que é o primeiro rap milongueiro que tem isso aí. Eu inaugurei o rap milonga, sabe? Porque... E o João da Cunha aprovaria? Acho que sim, segundo o Zezo aprovaria. Eu acho que ele gostava de Beatles e tal. Não, ele era uma figura muito, que eu saiba, muito avançada, né? Então acho que ele ia gostar sim. É uma homenagem a ele, na verdade, né? E ficou bonito porque ele vem cantando, ele vem falando e daqui a pouco eu pego um pedaço de Milonga de Sete Cidades. Em clareza o pampa infinito exato me fez andar. E ele segue, sempre metido em buchincho. Então ficou uma colagem, entendeu? Musical bonita, assim, tu pode botar numa festa para as pessoas dançarem, por exemplo, e é a mesma música, a mesma base que está no álbum Ramilonga, só que com esse tratamento, assim, ela recebeu um tratamento forte, o baixo virou realmente um trator musical, assim, tá muito bonito. Para a gente continuar provocando as pessoas com essa inquietude, assim, né? O cara campeiro da oralidade, o cara que analisa o campeiro, mas de uma forma super erudita, escritor, João da Cunha Vargas, Jorge Luiz Borges. O que tu nos mostraria das milongas do Borges? Tu fizeste várias coisas sobre a pode poesia ser. dele. Vou pegar uma que tem a atmosfera do João da Cunha Vargas, que é a Milonga de los Morenos, que o Borges se pergunta pelos morenos, né, pelos negros, onde foram parar, né, na Argentina, porque existem várias histórias a respeito disso, né? Alta la voz animosa como si cantara flor. Hoy caballeros le canto a la gente de color. Marfil negro lo llamaban los ingleses y holandeses que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos de su tierra de leones.
se olvidaron como niños y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos. El sufrido regimiento que llevó el número 6 y del que dijo Ascasubi, más bravo que gallo inglés. Y así fue que en la otra banda, esa morenada, al grito de Soler, atropelló en la carga del Cerrito. Martín Fierro mató a un negro, y es casi como si hubiera matado a todos, sé de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde en el sur me miro un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno. ¿A qué cielo de tambores y siestas largas se han ido? Se los ha llevado el tiempo que se lo olvidou. Assombro, né? O Borges era o cara que falava no assombro. Fica um assombro, fica assombroso esse encontro desse conceito teu, musical e de canto, essa delicadeza, essa doçura numa milonga como essa. Existem versões que são aquela milonga menor e fortona, né? E que são outra intenção totalmente diferente. Isso acho que a gente poderia ter o palpite de que o Borges ia gostar muito, já que a gente estava falando do que o João da Cunha ia achar. Será? Acho que sim. Talvez. Né? Talvez, não sei. O Borges era era difícil, né? Vitor, como é que diz o final da Milonga de los Morenos, né? Se los ha llevado el tiempo. Nesse caso aqui, el tiempo não é el olvido, o tempo não é o esquecimento. Só nós temos que seguir aqui nossos formatos de tempo, mas esquecimento em absoluto. Né? Inesquecível a tua presença nessa largada do Canto Sul da Terra. Fico muito feliz, te agradeço muito pelo convite. Vim lá de Pelotas um dia antes para poder participar aqui. Muito bom, obrigado. Muito legal. A gente que agradece muitíssimo. E eu acho que a essas alturas a gente pode até pedir para o Vitor para encerrar fazendo um pouco do Ramilonga, se ele quiser, porque afinal de contas isso embalou tanto que a gente conversou aqui. E eu diria para ele que nesta altura aqui a gente troca as rédeas de mão, muda o pala de braço e segue viagem. Como dizem os nossos vizinhos aqui do sul da terra, os uruguaios, os argentinos, nós nos estamos vendo. Agora e a partir de hoje nós nos estamos vendo, isso é muito bom. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo domingo com Cantos do Sul da Terra. Até a próxima lua. Afinal de contas, não é assim que a gente se despedia? Até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Fiquem com a excelência da música do Vitor Ramil. Chove na tarde fria de Porto Alegre. Trago sozinho verde do chimarrão. Olho o cotidiano. Sei que vou embora. Nunca mais, nunca mais. Chega em ondas a música da cidade. Também eu me transformo numa canção. Ares de milonga vão e me carregam por aí.
Sobrevoo os telhados da Bela Vista, na chácara das pedras vou me perder. Noites no Rio Branco, tardes no Bonfim, nunca mais